Se eu pudesse te falar uma única coisa que vai mudar a sua vida completamente, qualquer área que você queira mudar, e você vai prosperar muito mais, você vai conseguir alcançar grandes coisas, não seria sobre aprender sobre dinheiro, investimentos. É óbvio que isso é muito importante, mas uma coisa que mudou completamente o meu jogo, que com certeza pode mudar o seu também, é aprender e estudar sobre como a sua mente funciona. Isso tudo porque eu não tô aqui para criar fantasias, para falar coisas que não existem. Eu apenas quero trazer aqui o que aconteceu comigo, tá? Então, assim, desde muito nova, eu já senti ali uma sensibilidade energética, senti algumas coisas, mas aqui eu não tô falando de religião nem nada do tipo. Sempre fui uma pessoa profunda, né? Que gosta de questionar, de entender sobre as coisas. E quando ao longo da minha vida, né, ao longo da minha trajetória, eu comecei a lidar com pessoas. Eu entrei no mundo dos negócios, das vendas, sempre tive um espírito mais empreendedor. Só que aí eu fui tentar fazer fisioterapia, eu fui tentar fazer educação física, porque eu gosto muito de esportes também. Depois me encontrei ali no mundo dos negócios, do empreendedorismo, né? Hoje tenho uma empresa também e, enfim, e com isso, eu entendi uma coisa. O que me fez sair de um resultado X na época que eu estava lá trabalhando como CLT, que eu ganhava ali um salário mínimo, e vir para hoje, onde eu tenho uma empresa que cresceu 500% em menos de 2 anos, tenho outra empresa também que está em crescimento e estou sempre ali me conectando e expandindo, o fato de eu ter movimentado e trabalhado a minha mente. Foi quando, há uns 5 anos atrás, eu comecei a estudar sobre a consciência, sobre a expansão da realidade, como que eu crio a minha realidade. E aí eu percebi uma coisa, que o pensamento, ele não é que ele vai criar a sua vida, é óbvio que tudo começa com ele. Só que o pensamento, ele é um reflexo do que você é por dentro, do que você tem por dentro. A gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Então, quando a gente pega e presta atenção nesses pensamentos, você vai perceber o seguinte, que o seu pensamento, ele vira, quando ele, né, repete por mais vezes, ele vira uma emoção. Essa emoção, ela vai trazer um sentimento e esse sentimento ele vai te levar para uma ação. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é uma pessoa que você vê, ela sempre tá feliz, ela sempre tá alta astral. Não que ela esteja num dia bom, mas é aquela pessoa que você gosta de estar perto. Se você for olhar os pensamentos dessa pessoa, os pensamentos dela são pensamentos abundantes, porque não tem como, a nossa energia chega primeiro. Então, se você for olhar os pensamentos dessa pessoa, ela é uma pessoa que provavelmente pensa positivo, que pensa de uma forma positiva, né, nas situações. Por exemplo, aconteceu uma coisa ruim, a tendência dela é pensar, como que eu vou resolver isso aqui? E não ficar com aquele foco em cima do problema. Por isso que é uma pessoa que soma, é uma pessoa que você gosta de estar perto, porque é como se ela te abastecesse energeticamente. Agora, se você pega uma pessoa que ela tá depressiva, passando por uma situação ali, às vezes complicada, mais desafiadora, a tendência é que o pensamento dela esteja mais negativo e aí ele vai criando mais daquilo. Porque o nosso corpo, ele é uma extensão da nossa mente. Então, quanto mais a gente pensa naquele padrão, mais aquele padrão ele vai se tornando automático, ele se torna subconsciente, inconsciente e ele armazena nas nossas células, no nosso corpo. Isso vira um comportamento. E o comportamento ele vai virar o quê? Uma identidade. E aí que tá a sacada. O que cria a nossa realidade, o que cria aquilo que a gente vive, não é só aquilo que a gente pensa, não é só aquilo que a gente vibra. É a identidade, é a forma como nós nos comportamos nas ações do nosso dia a dia, nos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, qual é a forma que você age hoje? Qual é a forma que você faz uma coisa hoje? Por exemplo, esses dias eu tava ali lavando o carro, fui lavar o carro, e aí eu me peguei ali reparando que eu não tava querendo fazer direito, lavar direito.
E aí foi onde me veio um insight. Falei, poxa, eu não tô querendo lavar o carro direito por conta de quê? E aí eu fui entender que é porque naquele dia eu ia usar o carro para fazer reposição de loja, porque eu tenho alguns mercadinhos. E aí com isso eu falei assim, tá, não vou lavar porque vai sujar, vou colocar mercadoria e aquela coisa toda, então pra que eu vou lavar direito? E aí já me veio na hora, né, o espírito de porco, porque o modo como você faz uma coisa é o modo como você também vai fazer as outras coisas. E o que é que eu mereço? Eu mereço andar num carro sujo? Se eu escovo o dente todo dia, sendo que eu vou comer daqui a pouco. Se eu arrumo a minha cama todo dia, sendo que eu vou dormir de novo e ela vai bagunçar. Se eu tomo banho todo dia e tomo bem feito, por que que quando o assunto é coisas que vai demandar uma atenção melhor, porque a gente também não vai crescer do dia para a noite, é um cuidado diário, não é uma lapidação diária, não é do dia para a noite. Por que que quando é assim eu não tenho paciência, eu não quero fazer direito? Será que é isso que a gente merece? É estar num carro sujo, é estar num ambiente sujo, desorganizado? Então, isso é um ponto que me trouxe uma sacada muito grande, porque de fato tudo são padrões. E o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa mente, ela aprende por repetição. Então, se eu aceito o mínimo, como que eu vou ter o melhor? Eu começo no pequeno, no micro hábito, para depois esse hábito se tornar ali um comportamento que vai gerar uma identidade, e essa identidade vai me levar para novos resultados. Igual, quando eu comecei a empreender, eu tive que assumir decisões da Marina, que já era uma empreendedora de sucesso. Eu tive que pedir demissão do CLT, eu tive que ter essa coragem de já agir, de já dar o passo, tomar decisões como se eu já fosse essa Marina que eu sou hoje. Só que eu não tinha certeza de nada. Eu não sabia se ia dar certo, quer dizer, saber eu sabia porque eu tinha uma confiança grande dentro de mim. Quando a gente decide de verdade, a gente vai fazer até dar certo. Por isso que a decisão ela muda o jogo. Porque quando você toma a decisão de verdade, isso também muda a sua identidade. A decisão ela tem esse poder de mudar a sua identidade. Porque quando você decide, não tem nada que vai te parar. Você vai fazer até você conseguir. E é aí que tá essa sacada do que eu queria trazer aqui hoje, que muitas vezes a gente fica ali, eu vou procurar, vou fazer mais um curso, porque eu tenho que estar muito pronta, eu tenho que estar com isso aqui na ponta da língua para eu conseguir fazer alguma coisa. A gente tem essa tendência de querer sempre algo mais para fazer alguma coisa. Só que para ter a vida que a gente quer, para viver as coisas que a gente quer, o único ponto que você precisa é se perguntar o seguinte: quem eu preciso ser e como eu preciso agir para ter essa realidade que eu quero? Porque a pessoa que está vivendo aquela realidade que você quer viver, que é você no futuro, ela já tem essas respostas. Você também não é boba, você não é bobo. A gente sabe muito bem o que que a gente tem que fazer, o que que tá errado, o que que tá bom, o que que não tá, porque nós temos aqui, ó, nós temos a intuição, só que o que que a gente faz? Não escuta. A gente fica querendo escutar o outro, fica querendo fazer igual o outro tá fazendo, só que a verdade é que a gente não se escuta. Parece que a gente tem medo, não é de fracassar, a gente tem medo é de ser a gente. A gente tem medo é de ser de verdade. E é ser de verdade, é agir como se você já fosse, que vai te levar para o próximo nível. Não é que você vai, nossa, não, porque se eu tenho que agir como a Marina rica, eu vou sair gastando tudo porque eu tenho dinheiro demais, que não sei que não é isso. Não é isso. Mas é você nas pequenas decisões do seu dia, igual eu dei o exemplo aqui do carro, eu posso lavar o carro bem lavado, porque eu já vou estar treinando a minha mente para entender que é isso que eu mereço. Eu já vou agir como se eu tivesse ali, ó, o carro dos meus sonhos, que eu vou cuidar, que eu vou lavar super bem. Eu tenho que agir no pequeno com o que eu tenho agora, da forma como eu agiria lá. Porque se é a minha identidade que cria, eu tenho que ser essa pessoa para daí ter. E quando eu me torno, a coisa vem. Então não é esperar ter alguma coisa para eu ser, é eu ser para essa coisa vir até mim, porque assim eu vou atrair com a minha própria identidade, com a minha própria vibração, com a minha própria energia. Isso vale para qualquer área da sua vida. Eu já vi gente atraindo relacionamento, eu já vi pessoas conquistando coisas incríveis. E é sobre isso.
Então, se você gosta de conteúdos assim, aqui eu vou começar a compartilhar mais as coisas que eu gosto, que eu vivo, para não só aprender também, porque quando a gente fala, a gente aprende, mas para também te inspirar e te mostrar que você também pode viver, criar sua realidade, fazer coisas incríveis, porque a gente merece viver extraordinário.